Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Vamos começar mais um EBD. Nós vamos orar agradecendo a Deus.
Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos felizes, gratos a Ti, Deus. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para com nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, e recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou cantar um louvor aqui. Eu acho que a igreja toda conhece. E é um louvor que ele nos fala que todo o cuidado é de Deus e que nós temos que descansar nele. Amém? Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Amém. Agora eu vou cantar um outro louvor. É uma versão do Ronaldo Bezerra para uma canção do Marcos Witt que eu gosto muito, muito, muito. Chama Tu Sondas, né? A versão original chama Tu Miradas, que é em espanhol. E isso só mostra que no mundo inteiro Deus sempre tem levantado adoradores com canções lindas de louvor e adoração. Pessoas com o coração disposto, aberto, disposto a ouvir o chamado de Deus. Amém? Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó seu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, meu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração,
sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Agora eu vou cantar uma outra canção. Eu não sei se eu já gravei esses dias, nesse tempo de quarentena, de gravação de EBD, mas é uma canção muito, muito bonita. Nós falamos, né, muito de Apocalipse 3:20, em que o Senhor nos convida a abrir a porta do coração, né? Ele bate e fala: olha, se você abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com você. E essa canção agora me lembra muito disso, porque ela fala assim: Senhor, vem reinar. O Senhor está sempre à porta. Ele quer estar sempre, né, dirigindo a sua vida, ceando com você, compartilhando, vivendo todos os momentos. E em nome de Jesus, que nós tenhamos o pensamento de sempre deixar o Senhor reinar em nossa vida. Sempre, Ele está sempre à porta. E que nós deixamos Ele sempre entrar em nosso coração, cear conosco, participar. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, teu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor.
seu domingo, que seja um domingo de paz e alegria, em nome de Jesus. Bom dia, Deus abençoe o seu dia, o seu domingo. Hoje é um domingo também especial para nós, uma vez que hoje retornaremos os cultos presenciais, né? E creio que vai ser uma bênção, né, ter na igreja a participação não de todos, mas pelo menos de alguns irmãos que já terão a oportunidade de estar na igreja, né? E hoje, nossa escola dominical, o assunto de hoje é aprendendo a firmar propósitos, né? Algo importante, né? Que faz parte da nossa, durante toda a nossa vida, né? Temos que ter ali propósitos para que haja uma continuidade e a ação de Deus também nas nossas vidas, né? E a nossa história de hoje é do jovem Daniel, e a leitura bíblica é no livro de Daniel, capítulo 1 em diante, né? Nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam-se os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, essa é a nossa história de hoje, bem conhecida, dessa atitude de Daniel, né, diante do chefe dos eunucos, né, de tomar uma decisão de pedir a ele para que não participasse, né, do manjar do rei, ou seja, da comida que o rei comia, né, sabendo que aquela comida não seria algo bom para ele, algo que manteria ele na presença de Deus, né? Sabemos que aquela comida era uma comida que era consagrada, então Daniel ele não quis fazer parte, né, daquilo, né, que era comum ali naquele lugar. O versículo para memorizar é Salmos 119:9, que diz assim: Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, né? Então, aqui diz: como vou manter o meu caminho puro diante de Deus, né? Como o jovem pode manter o seu caminho correto diante de Deus? Aqui diz, observando conforme a palavra do Senhor. Aqui na nossa palavra introdutória diz o seguinte: essa lição tem por abordar alguns fatos da vida do jovem Daniel que servirão de exemplo para o cristão. Desde muito moço, ele propôs em seu coração não contaminar com as coisas mundanas e obedecer a Deus, sendo fiel aos seus preceitos. Isso ele conseguiu, mesmo vivendo longe do lar
em uma terra estranha, em meio a um povo idólatra, porque manteve uma perfeita comunhão com o Senhor. Né? Então, às vezes a gente toma certas decisões levando em conta as circunstâncias, né? E aqui Daniel estava numa circunstância difícil, né? Ele foi levado cativo, né? Ele não era um convidado do rei, ele era um escravo, né? Ele estava ali para obedecer às ordens do rei. Ele não tinha condições de, por exemplo, sair do lugar, ir embora, não, ele tinha que ficar ali e obedecer às regras do rei. Então, dentro dessa situação complicada, difícil, e mesmo assim ele teve uma decisão ali, tomou uma posição de se manter firme diante de Deus, né? Aqui nós vamos ver aqui aspectos da vida de Daniel. Daniel foi um dos 4 profetas chamados de maiores, pelo fato de ter um período mais longo no ministério profético. Levado à Babilônia por ocasião do cativeiro de Israel, destacou-se por sua fé e confiança no Deus de seus pais. Era contemporâneo de Jeremias, Ezequiel e também profetas. Origem de Daniel. Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencente a uma linhagem real de Judá e pelo menos da nobreza de Israel, né? Pelo menos da alta nobreza de Israel. Ainda adolescente, com idade entre 12 e 16 anos, foi levado cativo para a Babilônia com muitos outros jovens, também nobres, entre eles Ananias, Misael e Azarias, né? Que praticamente eles ficaram na Babilônia juntos, né? Esses rapazes, eles ficaram juntos ali, permaneceram também firmes, né? A gente tem ali relatos também da firmeza deles quando eles foram, por exemplo, jogados na fornalha, né? Então você vê aí como eles permaneceram. Todos eles passaram por provas, né? Daniel, a gente sabe, lá na frente também é jogado na cova dos leões. Então, todos eles passaram por provas muito grandes durante toda a sua vida, né? Mas a determinação deles de firmar propósitos ali diante de Deus, Deus deu condições deles serem libertos, né? Livres dos males que colocaram sobre a vida deles, né? E mesmo assim eles permaneceram firmes e foram vitoriosos, né? Condições que determinaram o cativeiro. Joaquim reinava em Judá nessa época, quando seu pai Josias morreu na batalha enfrentando os egípcios. Está lá em 2 Crônicas de 23, 29 e 30. O trono foi dado a Jeocás, mais moço, mas o reinado durou apenas 3 meses. Ele foi deposto pelo faraó Neco, que nomeou Jeoaquim para reinar em lugar de seu irmão. Como o Egito era uma nação dominante daquela região, Jeoaquim teve de submeter-se às exigências determinadas por faraó, cobrando pesados impostos ao povo. Ele foi um rei cruel, insensato e maligno. 2 Reis 24:4. Os exércitos babilônicos cercaram Jerusalém e o rei foi levado prisioneiro, e com ele muitos nobres de Judá. Entre eles se achavam o jovem Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essa foi a primeira deportação de judeus para a Babilônia. Então a gente conhece bem essa história, né? O povo, na verdade, sofreu essa situação de deportação, de escravidão, por desobediência, né? Na verdade, como nós estamos falando aqui em firmar propósitos, o povo também firmou um propósito, né? O povo firmou um propósito de não obedecer a Deus. Por isso que eles
acabaram sendo levados cativos para a Babilônia, né? Então, firmar um propósito no nosso coração, ele pode ser bom ou ruim, depende de quem está dirigindo aquele propósito, né? Se é o nosso Senhor Jesus, se é a direção do Espírito Santo, esse propósito com certeza vai ser algo positivo, vai ser algo que vai abençoar a sua vida. Mas se esse propósito que está sendo firmado for um propósito apenas levado pelo seu interesse humano, deixando de lado os interesses de Deus, com certeza isso não vai ser nada bom, né? Por isso que é importante firmar propósito, tomar direções, mas sempre com a direção de Deus, porque essa situação que nós estamos vendo aqui, dessa escravidão, foi porque o povo e o próprio rei sempre tomaram decisões que não levavam em conta a vontade de Deus e sofreram as consequências de terem sido levados cativos, né, ou como escravos para a Babilônia. Aqui diz o seguinte: os jovens judeus na Babilônia. O rei Nabucodonosor ordenou ao chefe dos eunucos que escolhesse cuidadosamente alguns jovens da nobreza israelita, então na Babilônia, os quais deveriam ser portadores de certas qualidades exigidas pelo rei. Aí entra aqui as qualidades: bonitos fisicamente, perfeitos, com elevado conhecimento de linhagem nobre e com uma educação refinada, a fim de receber ensinamentos da cultura dos caldeus para servirem no palácio. Então, esses jovens, né, que chegaram diante do rei, não eram qualquer jovens, né? Eram jovens preparados, né? Eram homens que tinham conhecimento, né? Eram pessoas que tinham estudo. E a gente sempre fala que é importante, né? Principalmente para o jovem, a gente fala: se esforça, estuda, se capacita, né? Porque tudo isso sempre é benefício, né? Você vê aqui que esses homens, eles já tiveram uma posição, mesmo sendo levados como escravos, mas eles já tiveram uma posição melhor do que os demais, porque eles eram preparados, né? Eles eram homens que tinham uma certa capacidade e se enquadravam na exigência do rei. Então, meus amados irmãos, quando a gente está falando de firmar propósito, né, e principalmente aqui os jovens, né, que estão aí no início das suas carreiras, no início das suas vidas, é sempre bom, primeiro, obedecer a Deus, obedecer também a seus pais e se esforçar para ter ali uma boa educação, né, se esforçar para aprender, porque tudo isso é benefício, né? Tudo isso é algo que vai trazer uma posição melhor para você na sua vida, né? Então aqui esses homens foram selecionados dessa maneira, porque o rei, né, ou o mundo, ele muitas vezes enxerga dessa maneira, né? Então o rei queria alguém que tivesse condições de estar ali junto com ele no palácio. Por isso que esses jovens se enquadraram, né? Eram pessoas dedicadas, né? Principalmente no conhecimento. E a gente sabe que esse conhecimento que esses jovens tinham, além da sua boa formação, mas era uma instrução vinda de Deus, né? A gente sabe que Deus deu sabedoria a eles. Então, quando nós decidimos servir a Deus, buscar a sua presença e ouvir a voz do seu Espírito Santo, Deus vai trazer sempre sobre nós conhecimento, vai trazer sabedoria, vai nos dar condições de nos destacarmos diante da maioria, né? Por quê? Porque servimos a Deus. E aqui nós estamos vendo a história desses rapazes, desses personagens, que se destacaram justamente porque havia algo de diferente na vida deles, né? E é dessa maneira também que o jovem hoje
cristão, ele se destaca, seja no trabalho, na escola, né? Na comunidade onde ele vive, no trabalho. Então, sempre há algo ali na sua vida que vai te destacar. Só que quando é algo que vem de Deus, se destaca para o bem, para algo positivo, algo que vai te ajudar. E quando não é daquilo que vem de Deus, também se destaca, mas muitas vezes para o mal, né? Então, por isso que o propósito importante da nossa vida tem que ser propósitos firmados com Deus. Aqui diz, princípios que direcionaram a vida. Mesmo vivendo em um país estrangeiro, convivendo com pessoas de outra cultura e costumes diferentes, muito distante da sua pátria e principalmente da família, Daniel esforçou-se para guardar os princípios aprendidos no lar, ou seja, junto com a sua família. Importância dos pais. Certamente os pais de Daniel, como bons judeus, ensinaram ao filho a importância da fé e obediência aos preceitos divinos. Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando já envelhecer não se desviará dele. A prova disso é que ele se portou fiel em todos os aspectos. É impossível a um adolescente, como era Daniel naquela época, quando chegou à Babilônia, tomar aquela posição, aquela postura, se ele não tivesse um princípio de educação firme e sadio, né? Então, porque, como já falei, as circunstâncias às vezes nos obrigam, né, a tomar certa decisão e às vezes tomamos uma decisão levada pelas circunstâncias, às vezes pelo medo, né? Daniel estava diante de uma situação difícil, né? Mas mesmo assim ele tomou uma decisão que não iria ferir os ensinamentos que ele tinha, ou seja, não ia mudar os ensinamentos que ele tinha. E isso mostra que ele estava preparado, né, para enfrentar o que precisasse enfrentar para não se submeter àquela regra do rei, né? E é difícil, porque quando a gente está numa situação dessa, muitas vezes se preza pela vida, né? Se preza às vezes pela segurança e às vezes tomamos decisões que vão poupar isso, né? No nosso entendimento, mas às vezes essa decisão acaba tirando até a nossa vida, porque não foi uma decisão tomada com a direção do Senhor. Por isso que é importante a gente levar sempre em consideração aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus imagina, né? Para que a gente possa estar sendo guiado por Ele, independente da situação. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente está com um trabalho, ou começando um trabalho, e às vezes na empresa, o encarregado, ou mesmo o patrão, se tem uma ligação direta às vezes com o dono da empresa, às vezes se submeter às regras ou às ordens dessas pessoas, que às vezes ferem aquilo que você crê, aquilo que você é ensinado, né? Aquilo que é correto. E muitas vezes a pessoa acaba se submetendo a essas pessoas para não desagradar ou para não perder o emprego e acabam entrando muitas vezes em uma situação complicada, né? Então é importante, né? E a palavra de Deus nos mostra, principalmente com o exemplo de Daniel aqui, seus companheiros, seus amigos, que independente da situação e do resultado, é sempre importante ficar do lado daquilo que Deus nos mostra como correto, né? Seja no trabalho, independente se aquilo pode até custar o seu trabalho, o seu emprego, mas que você mantenha-se firme diante da palavra de Deus e não diante da palavra dos homens. Porque se você permanecer firme diante da palavra de Deus, aquilo vai te conservar com Deus. E essa é a parte mais importante. Então, nós conhecemos a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Que eram os nomes que eles receberam lá na Babilônia, né? Eles sempre trocam o nome. E uma das funções de trocar o nome é para esquecerem as suas origens, né?
e então por isso que eles tinham seus nomes trocados, mas mesmo assim eles não esqueceram suas origens, não mudaram a sua postura diante de Deus, né? E a gente conhece, sabe as consequências que eles enfrentaram, mas eles foram vitoriosos, né? E nós hoje, depois de mais de 3.000 anos, estamos falando aqui da posição que esses homens tiveram diante de Deus, né? Então, é algo importante permanecermos firmes diante de Deus, né? Firmes diante daquilo que nós temos aprendido na sua palavra. Responsabilidade com a geração vindoura. Cada geração é responsável pela formação da geração vindoura. Um conceito de educação em termos sociais e de um renomado educador é bem explícito nesse assunto. Educação é a transmissão lenta e gradual do patrimônio cultural das velhas gerações, visando o desenvolvimento individual e a comunidade e a continuidade e o progresso social. Então, a gente sabe, a gente tem visto isso e tem visto também as consequências, né? Porque a gente tem observado que as novas gerações não têm dado bom exemplo, né? A gente costuma olhar para as gerações mais antigas e a gente vê que havia um comportamento melhor do que da geração atual, né? Por quê? Porque aqueles que eram responsáveis pela próxima geração não transmitiram os ensinamentos como deveriam ter sido transmitidos, né? Então, o pai, a mãe, não transmitiu para o seu filho uma boa educação, né? E com isso, aquele filho cresceu sendo mal educado e, por consequência, passou isso para frente, né? Então, por isso que a gente vê as gerações meio que degradadas, né? Os costumes, os bons costumes, né? Assim, meio perdidos, porque não houve essa responsabilidade, né? E a palavra de Deus realmente nos coloca essa responsabilidade. Mesmo que o mundo tenha se perdido, as gerações cristãs, né, precisam ser gerações de exemplo, né? Nossos filhos precisam ser exemplo para que eles possam passar também os exemplos para os seus filhos e assim ter uma geração boa, uma geração firme, né? Então nós vemos aqui essa geração de Daniel, né? Ali os seus companheiros, mantendo ali uma postura muito firme, porque tinham sido bem ensinados, bem educados na palavra do Senhor, no caminho do Senhor, e com isso eles fizeram uma grande diferença na história, não é? 4 jovens ali, né? E a gente vê ali os exemplos que eles tiveram, né? A dedicação deles, né? O preparo deles fizeram a diferença, né? Então aqui a responsabilidade com a geração vindoura é nossa, não é? E a gente precisa deixar esse legado, deixar esse bom exemplo, né? E já é uma postura nossa, né? É um propósito também. Você firmar esse propósito com Deus de deixar um bom exemplo para os seus filhos e também para os seus netos, né? Porque o conhecimento é transmitido o tempo todo, né? E onde você estiver, você está transmitindo conhecimento e formando opiniões, né? E essas opiniões têm que ser bem formadas, têm que ser bem passadas para que aquelas pessoas tenham uma direção no que se apoiar, né? E é comum a gente falar assim, eu fiz isso porque meu pai também faz dessa maneira ou age dessa maneira, por isso que eu ajo dessa maneira, né? Mas muitas vezes a gente vê as pessoas agindo errado também porque o pai ou a mãe, né, o avô, enfim, também agiam errado e usavam aquilo como exemplo. Então, é importante essa responsabilidade com a próxima geração. O princípio da autoridade no lar.
os pais são dados por Deus para exercer autoridade no lar, para transmitir ensinamentos que tragam crescimento e desenvolvimento aos seus filhos. Infelizmente, nos dias atuais tem havido uma mudanças radicais no que diz respeito ao assunto. Os princípios de autoridade dos pais prescritos na Bíblia enfraqueceram muito. Então, acabei de comentar sobre isso, os pais atuais, né, os pais, digamos, modernos, têm se relaxado, né, com relação aos preceitos bíblicos, aos ensinamentos do Senhor, aquilo que é correto, né? E muitas vezes se diz, mas não é bem assim, as coisas mudaram, sim, não há necessidade de tanta exigência, né? Pode-se ter uma certa flexibilidade, mas essa flexibilidade, essa mudança, muitas vezes tem trazido consequências muito graves, né? Sobre a sociedade, sobre os filhos, sobre a descendência, sobre a igreja, né? Então, é comum dizer, não, mas a igreja agora não age mais como agia antigamente, a igreja agora é mais light, não precisa ter tantas regras, né? E, enfim, achando que isso está ajudando, achando que isso está favorecendo, né? Que isso está produzindo algo positivo. Mas, na verdade, a gente vê que não, né? Então, muitas coisas que eram difíceis de acontecer no meio cristão e hoje é comum, né? Então, o que é isso? Isso é uma decisão errada que se toma, né? Uma posição errada e que depois tem as suas consequências, os seus resultados, né? Então, o pai, a mãe tem uma grande responsabilidade sobre seus filhos e é dado por Deus essa responsabilidade ao pai e à mãe, né? De educar, de ensinar, de advertir, né? De corrigir quando está errado, né? De não compactuar, né? Muitas vezes com as decisões erradas dos filhos, né? Mostrar para eles realmente que eles estão errados, que eles não devem caminhar dessa maneira, né? Porque fazendo isso, o pai e a mãe estão ali trazendo, né, ao filho, dando ao filho a oportunidade de se arrepender e mudar a sua posição, né? Ao passo que se a gente concorda com aquele eu, você está incentivando ele a permanecer naquele caminho e depois vem as consequências, né? Aqui diz, reflexo da sociedade na educação. Entende-se que sempre existirá um feedback, né, entre a sociedade e o indivíduo, isto é, uma mútua transferência de valores, né, influenciando os dois lados. No entanto, as forças do mal têm agido de maneira perversa e destrutiva, com a intenção de desmerecer ou derrotar tudo de bom que Deus preparou para o homem. Então, Deus prepara um caminho bom para o homem, mas as forças malignas, ela vem também prepara um caminho mau para o homem. E aí entra justamente a escolha, né? Que caminho que eu vou seguir, que decisão que eu vou tomar. E quando nós deixamos de lado a decisão que Deus nos dá, a gente acaba entrando no caminho do inimigo, fazendo a sua vontade, né? E assim as suas consequências. Por isso é importante que a Igreja de Cristo ela possa permanecer firme nos preceitos bíblicos, naquilo que Deus tem dado como exemplo para cada um de nós, naquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. E a gente sempre fala do jovem, né? Porque o jovem ele tem essa força, né? A Bíblia mesmo fala que o jovem ele é forte, né? E ele influencia muito, né? Então, esses homens aqui que influenciaram bastante, né? Daniel e seus companheiros, né? Eles tinham uma força muito grande.
uma convicção muito grande, influenciou muitos na sua época. E hoje é a mesma coisa, né? Os jovens continuam tendo uma grande força e continuam influenciando bastante, mas eles podem influenciar para o bem ou influenciar para o mal, né? Por isso que é importante aqui que a gente observe a palavra de Deus para que a gente possa influenciar para o bem, né? É preciso caminharem juntos. Os filhos precisam se identificar com alguém, ou seja, o seu herói, né? Que lhe transmita um modelo de vida exemplar saudável. Quando não encontram um modelo de identificação no lar, vão procurar em outras partes. E, de um modo geral, miram-se em exemplos pecaminosos. Falta-lhes a companhia dos pais ou o aconchego do lar, né? Então, é aquilo que eu acabei de falar. Eu preciso saber em que caminho eu vou tomar e que exemplo eu vou seguir, né? Então, o pai, a mãe, precisa ter esse compromisso, né, de dar bom exemplo, de ser companheiro aí dos seus filhos, estarem prontos e dispostos a ensiná-los, né, para que eles possam seguir justamente o exemplo dos pais, né, e terem ali as suas vidas firmadas na palavra de Deus e naquilo que é correto. Aqui, os reflexos fora do lar. Muitos crentes estão sofrendo porque se descuidaram da educação dos seus filhos, quando deveriam castigá-los, repreendê-los ou mostrar-lhes na Bíblia o caminho certo, ou quem sabe, faltou-lhes o interesse para sentar-se com seu filho e ali ouvir, né, conversar, ouvir os seus problemas, transmitir uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, um toque no ombro, um aperto de mão, um beijo, um abraço, tão necessário para mostrar-lhes a aprovação, né? Então, esse contato, essa proximidade com o filho, com seus filhos, é importante, né? Porque eles vão se sentir amparados, vão se sentir importantes ali no lar, e quando forem tomar decisões, eles vão ter ali como chegar no pai, na mãe, para pedir orientação, né? Para pedir um apoio. E se o pai e a mãe, né, é omisso, eles vão acabar ouvindo conselhos daquele que estiver mais próximo, daquele que realmente tiver interesse sobre eles. E às vezes não é alguém que está com boas intenções ou que tenha pelo menos conhecimento para passar para eles, né? Então é importante essa interação do pai, da mãe com os filhos e haver essa comunhão, né? Para que haja ali uma direção dada por Deus para abençoar tanto a vida dos filhos como também a vida dos pais, né? A primeira, aqui diz, determinação de Daniel. A primeira marca de Daniel é que ele era um jovem determinado. Uma pessoa determinada é aquela que decide firmemente e que faz escolhas, que tem propósitos, que toma decisões. Aqui diz, assentou-se no seu coração, ou seja, decidiu no seu coração firmemente, fez escolhas certas, fez propósitos certos e tomou uma decisão correta. E naquela época, a primeira decisão foi não fazer parte, né, daquela comida que era servida no palácio, né? Ele tomou a decisão de comer algo mais saudável, né? Aqui diz, obedecendo à lei divina. A Bíblia é a regra de fé e conduta do cristão. Quem quiser vitórias sobre o pecado deve tomar a decisão firme de ter a Bíblia como bússola para guiar o seu caminho, né? Salmo 119, 11. Jesus não pediu nada impossível para o cristão, que não possa obedecer. É só firmar propósito e se dispor a cumpri-lo. Aí estão algumas administrações da Bíblia feitas para o crente pontuar a sua vida, né? E aqui vou passar apenas os versículos, depois os irmãos
podem verem na sua casa, né? 1 João 2:1, Tiago 4:4, 1 Pedro 1:14-16, Efésios 5:17-18, Romanos 12:2, né? 1 Tessalonicenses 4:3, né? Aqui Romanos 12:2, os irmãos conhecem bem, né? Que Paulo enfatiza ao povo, né? Aos ouvintes, a não se contaminar com o mundo, né? Mas manterem a sua mente renovada pela palavra de Deus, né? Era um princípio, né? Você não ouvir ali os conselhos do mundo, né? Não tomar a forma do mundo, mas tomar a forma de Deus, né? Então, esse é um preceito bíblico para que o crente tenha uma vida adequada aos ensinamentos do Senhor. Então, aqui diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor, né? Romanos 12:2, também é praticamente a mesma palavra, né? Que a pessoa não deve tomar a forma do mundo, mas ter a sua mente renovada pela palavra de Deus. Então, como a gente vai seguir essa regra? Obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo ali os ensinamentos do Senhor, né? Aí diz aqui, e por fim, uma advertência muito importante que é feita ao apóstolo Paulo, né? Está lá em Colossenses, que destacam 5 aspectos valiosos. Aqui diz, buscar as coisas de Deus, pensar nas coisas do reino de Deus, modificar a natureza carnal, despir-se, isso é, desvencilhar-se da velha natureza, vestir-se ou envolver-se de um novo homem. Então, aqui diz, buscar as coisas de Deus, né? Como diz a palavra do Senhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, começo por buscar as coisas do Senhor, as coisas que fazem parte do reino de Deus. Segundo, pensar nas coisas do reino de Deus, ou seja, pensar nas coisas que fazem parte do reino de Deus, né? Aquilo que traz sobre nós uma mudança de pensamento, uma mudança de agir, né? Uma mudança de natureza, como diz aqui, mudar a natureza carnal, né? Então, o mundo pensa de uma maneira bem egoísta, né? Cada um para si. E Deus coloca no nosso coração um jeito bem diferente, né? Porque ele fala assim, que nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Ou seja, o bem que eu quero para mim, Deus também ensina que eu devo querer para os outros, né? Então, é uma comunicação, um modo de viver bem diferente, né? Desvencilhar-se da velha natureza, ou seja, procurar estar sempre fugindo, né? Daquilo que a sua natureza quer que você faça, né? Daquilo que o seu interior, né? Aquilo que a natureza carnal quer que você faça, você tem que se desviar, né? Então é no pensamento, é na atitude, né? Então aqui diz, vestir-se ou envolver-se de um novo homem, né? Daquele que é ensinado na palavra de Deus, né? E aí Deus diz que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, as coisas velhas ficam para trás e eis que é feito tudo novo, né? E é desse novo que a gente tem que tomar a decisão, firmar o propósito de seguir. Aqui diz, honrar pai e mãe. 2 advertências no texto, obedecer e honrar. Efésios 6, 1 e 2. Enquanto você estiver debaixo do teto de seus pais, terá que aprender a obedecê-los e honrá-los, não importa a sua idade. O homem e a mulher só estão desobrigados desse princípio de obediência ao pai e à mãe quando casam-se ou quando têm a sua completa independência, né? Então, nesta outra fase da vida, continuarão honrando e respeitando através dos cuidados dispensados a eles.
Daniel honrou a seus pais naquele país longínquo, quando propôs em seu coração levar a efeito tudo o que havia aprendido deles. Daniel 2, 23. Né? Então, aqui diz a palavra de Deus que a gente deve realmente honrar nosso pai. Né? É um princípio também que está lá nos mandamentos do Senhor, né? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Né? Então, é algo importante, né? Honrar nosso pai e nossa mãe, né? Obedecendo, ajudando, não sendo pedra de tropeço na vida deles, mas muito pelo contrário, sendo apoio, né? Aqui diz depois, cuidando deles quando eles já tiverem uma idade, por exemplo, avançada, né? E depender ali dos seus filhos, que os filhos possam cuidar, né? Ajudar em tudo aquilo que for necessário, né? Levando em conta que os pais dedicaram a sua vida praticamente inteira cuidando dos seus filhos, né? E chega um momento que os filhos também têm que cuidar de seus pais. Então aqui é um princípio da palavra do Senhor que deve ser seguido, né? E com isso você vai sendo abençoado e sua família também será abençoada. Aqui diz, nós já estamos encerrando, tornando-se um cidadão honrado. Observando as atitudes de Daniel, nota-se que ele se tornou um cidadão honrado, respeitado e foi muito útil naquele país idólatra, servindo ao rei, né? É preciso tomar decisões e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O ilustre sábio Salomão também aconselhou para que se ter cuidado com o que sai do coração, para não se colocar em prática na vida, né? Então, Provérbios 4, 23, né? Então, tudo isso são preceitos, são ensinamentos que visam o bom desenvolvimento, o bom crescimento, né? E a boa postura do homem e da mulher de Deus, servindo de exemplo para outros, para que também possam seguir esse exemplo e serem bem-sucedidos, né? Ou seja, estar diante da vontade do Senhor, né? Porque quando a gente fala em ser bem-sucedido, a gente está falando, às vezes dá um exemplo assim, bem-sucedido é aquela pessoa que está bem na vida, próspero, né? Mas o bem-sucedido aqui na palavra de Deus é aquele que está diante da vontade do Pai. Ou seja, se eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, eu sou uma pessoa bem-aventurada, eu sou uma pessoa feliz, bem-sucedida, né? Então, é uma outra visão, né? Às vezes a pessoa pode estar muito bem de vida, morando muito bem, uma situação financeira muito boa, porém completamente fora da vontade de Deus. Então essa pessoa, ela é bem-sucedida para o mundo, né? O mundo olha e vê aquela pessoa muito bem-sucedida, porém Deus olha e vê aquela pessoa completamente destruída. Ele fala assim, você é pobre, nu, né? E miserável. Né? Essa é a visão que Deus tem daquele que está fora da sua vontade. Né? Então, quando a gente fala em bem-sucedido, é aquela pessoa que está diante de Deus, né? E da vontade do Senhor. Então, Daniel, apesar de estar ali como um escravo, né? Alguém que estava para servir ao rei, ele era uma pessoa muito bem-sucedida. Né? Por quê? Porque ele era respeitado, porque seus conselhos eram muito bons, auxiliavam ao rei, né? Na época, as suas decisões, né? E também servia de exemplo para o povo, mesmo numa condição de servo, mesmo numa condição de escravo, né? Então Daniel tinha essa condição muito boa diante de todos, né? Porque era alguém temente a Deus e que servia a Deus. Amém? Nós vamos ler aqui a conclusão da nossa aula. Diz assim: o cristão já é um privilegiado, porque pode contar com a ajuda do Senhor Todo-Poderoso. Se o crente quer ser um vencedor, precisa começar a agir, porque Deus não trabalha com e para ociosos. Deus vai agir por você se você se tomar uma atitude, né? Então,
Daniel, ele firmou aquele propósito no seu coração e Deus agiu sobre ele naquela situação. Quando você tomar atitudes, você tem tudo para ser o melhor. Quando você tomar decisões, você pode ser melhor do que todos. Quando você tomar decisões na vida, prepare-se para conquistar posições mais altas, e está na Bíblia, né, lá no caso de Daniel 2, 48, 49 e 6, 3 e 28, e a gente vê como Daniel foi alcançando, né, posições melhores naquele lugar onde ele estava vivendo, porque as suas atitudes eram corretas, né? E a gente vê que Daniel pôde servir também de exemplo para os seus amigos, né, seus companheiros, e eles todos tiveram ali as suas vidas abençoadas porque firmaram no seu coração permanecer diante de Deus, né? E que assim seja nas nossas vidas, permanecer firmes diante de Deus, diante da sua palavra e não se desviar dela por consequência alguma, né? Ou por imposições de outros homens ou das próprias circunstâncias. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar, agradecer a Deus pela escola bíblica dominical. Que Deus abençoe as suas vidas, abençoe a sua igreja, abençoe os irmãos, né? Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Cleidiane, né? Que passou por um acidente de automóvel, mas creio em nome de Jesus que está se recuperando, né? E que em breve vai estar completamente recuperada, né? Deus abençoe as suas vidas, abençoe a vida do seu esposo, seus lares, em nome de Jesus. E à noite nós nos veremos na igreja para a glória do Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos pelo dia, por esse domingo tão maravilhoso. Que o Senhor abençoe a tua igreja, para que o teu povo possa tomar sempre decisões firmes diante do Senhor, propósitos guiados pelo teu Espírito Santo para serem bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.